Vamos conversar sobre isso. Você sabia que isso poderia acontecer com ele? Você tinha que saber que isso era mesmo uma possibilidade. Se você fez isso, por que não contou a ninguém? Por que você não me contou? Algo assim não acontece simplesmente. Dandies. World é um dos jogos de terror mais famosos no Roblox atualmente. Ele alcança a marca de mais de 100 mil jogadores jogando simultaneamente. Bom, nesse jogo contém vários segredos. Alguns que são sobre os Toons também nos mapas, onde a gente encontra coisas estranhas enquanto se aventura. Mas um dos lugares mais estranhos do jogo é o modo Roleplay, que é um modo onde você tem acesso a diversas coisas que não são possíveis acessar no jogo normal. Como por exemplo o quarto dos Toons, um lugar atrás da loja do Dundee, é muito mais. Bom, mas nesse vídeo, após todas as teorias que eu criei ao longo do tempo, tentando descobrir a verdadeira história, ou chegar perto de descobrir ela, eu finalmente consegui montar essas teorias. É outras que eu vou adicionar nesse vídeo, desde o início de tudo até o fim trágico de Gardenville, onde os que estão apontados como os verdadeiros culpados, seja Dundee, é Delilah. Bom, agora eu vou contar a história que provavelmente seja definitiva. Bom, é isso, vamos para o vídeo. Arthur e Delilah, dois amigos com uma ideia muito promissora, que seria de construir um centro educacional museu tanto para entreter crianças provavelmente os adultos. Então, com a ideia em mente, em 1984 ele e ela pediram um empréstimo bancário para ter dinheiro suficiente para construir o centro. Então eles começaram as obras, enquanto estavam construindo o centro, até que no subsolo foi descoberta uma caverna onde lá havia uma substância escura que se parece com petróleo, mas era muito diferente. Então Arthur e Delilah pegaram uma parte dessa substância para estudos científicos. Descobriram que aquela substância era conhecida como Ichor. Delilah descobriu que com essa substância ela podia criar vida se fosse injetada dentro de algum objeto. Ele iria adquirir vida. Poderia fazer várias ações da forma que fosse comandada a fazer. Então Arthur teve a ideia de criar personagens de desenhos animados para atrair mais as crianças para visitar o centro. Então ele fez a ideia de quem seria o personagem principal. Ele teria o nome de Dundee. Então, após ter feito o modelo de Dundee, ele deu para Delilah criar ele, já que ela tinha mais experiência em como se usava o Ichor. Então ela criou Dundee como teste para ver como ele iria agir. Esse teste foi bem sucedido, já que ele era alegre e animado para interagir com crianças. Isso deixou Arthur e Delilah chocados. Como havia muito Ichor guardado, eles decidiram fazer outro personagem, já que o Dundee se sentia solitário por ser o único personagem. Então eles decidiram criar outro personagem, que seria o Pebble, já que ele seria muito simples de se fazer. O Pebble seria o animal de estimação do Dundee para ele não se sentir solitário. Mas Arthur, vendo como eram as ações de Pebble e Dundee, ele decidiu criar amigos iguais ao Dundee, só que diferentes, tanto para ensinar as crianças sobre como é bom ter amigos, também para o Dundee se interagir com outros Toons, já que diferente do Pebble, o Dundee era o único que conseguia falar, mas também conseguia entender o que o Pebble falava. Então Delilah criou o Astro, apelidaram o Pebble de M001, o Astro de M002, o Dundee de L001, para não se confundir, já que provavelmente eles não tinham nome. Então eu vou falar o nome deles para não confundir. Então em 1988, após o centro ter a sua estrutura construída, com 3 personagens criados, Arthur e Delilah pensaram em fazer um desenho dos personagens. Então eles decidiram criar uma personalidade e também responsabilidades para esses personagens, já que após verem as ações e a personalidade de Astro, o Dundee, o Pebble, então eles decidiram criar personagens para cuidar de algumas ações no centro, também para ensinar as crianças. Então ela criou o Sprout, que é M003. Ele seria responsável por ensinar como cozinhar também ele iria cuidar da área do restaurante do centro. Ela criou a Shelly para ensinar sobre a pré-história e também sobre dinossauros. Ensinar tudo sobre o passado. Também com a ideia de criar um desenho desses personagens para a televisão. Também ensinar sobre o futuro. Delilah criou a V, que tinha o apelido de M005.
Todos aqueles personagens tinham personalidades diferentes. Foram criados para serem amigos. Arthur e Delilah vigiavam as ações deles por um tempo. Então, provavelmente em 1989 o centro foi aberto. Se tornou um grande sucesso. Com esse sucesso com os personagens, a Arthur e a Delilah decidiram criar outros personagens para cuidar de cada lugar no centro. Então eles iriam criar vários personagens. Para isso, para não ter muito trabalho para ir atrás de cor, eles fizeram máquinas presentes em algumas partes do centro, que provavelmente estariam ligadas a um gerador que sugava o icor e enchia elas. Assim eles criaram vários personagens, que teriam responsabilidades próprias, como por exemplo a Tisha, que era responsável pela limpeza e a ensinar às crianças a importância da limpeza. O Boxten, que teria a responsabilidade de interagir mais com as crianças tocando música, etc. Então provavelmente em 1990 eles decidiram focar no show/desenho. Então Arthur e a Delilah contrataram os Toons Handlers, que seriam os funcionários responsáveis para cuidar dos Toons principais, também orientar as pessoas, para a segurança. Os Toons Handlers conhecidos são Bevan Reed, que era responsável pelo Daniel Peble, Austin Russo, que era responsável pelo Astro, São McLaughlin, que era responsável pelo Sprout, Shannon Mendes, que era responsável pela Ellie, Veronica Urley, que era responsável pela VI. Enquanto eles cuidavam do centro e dos personagens, a Arthur e a Delilah criavam storyboards do desenho que teria 3 temporadas com 15 episódios. O desenho acabou sendo lançado no mesmo ano, com a primeira temporada. Acabou sendo um sucesso. Em 1997 eles começaram a fazer posters de divulgação e também bonecos e acessórios com a foto dos Toons. O sucesso do centro acabou sendo enorme. Sendo assim, tudo estava indo bem naquele tempo. Até que um dia, Delilah estava agindo estranhamente anormal. Ela acabou tendo mais obsessão pelo icor, como se ela estivesse sendo controlada. Então ela teve a ideia de mudar a biologia do icor, para deixar os Toons melhorados, já que eles ainda estavam fracos demais. Então ela decidiu fazer experimentos com o icor novamente. Ela fez esse experimento enquanto todos estavam distraídos. Fez esse experimento escondido até do Arthur. O experimento era deixar o icor vivo, já que ele era capaz de criar vida. Ela decidiu fazer o icor ficar vivo. Depois ela decidiu injetar esse icor em um Toon, que seria a cobaia, que era o próprio Dundee. Delilah acabou usando muito icor no corpo dele, assim mudando completamente a personalidade do Dundee. O icor acabou controlando o corpo e a mente dele. Mesmo Delilah sabendo que aquele experimento era perigoso, pois ela não conhecia 100% o poder que o icor tem sobre os Toons. Então o Dundee se tornou aquela criatura com o corpo feito com tanto excesso que o icor que chegava a derramar do seu corpo. Então ele conseguiu escapar do lugar onde ele estava. Não se sabe onde era esse laboratório, mas que provavelmente isso deve ter acontecido na garagem, porque é um lugar quase restrito servindo apenas para guardar algumas coisas. Mas continuando, quando o Dundee escapou ele atacou os Mayans. Provavelmente a primeira vítima seja a Vi, porque o Dundee não gosta dela. O motivo seja provavelmente, por sempre perder nos shows dela. E visto que ela está ferida por conta do seu corpo estar partido no meio. O icor parece estar regenerando aquela parte, mas como o icor era alto, isso acabou distorcendo o corpo dela. O fato de ter sido atacada pelo Dundee também com o icor consumindo. Isso acabou fazendo ela ficar enfurecida. Provavelmente com a visão ruim. Ela acaba atacando qualquer Toon no seu caminho. Outro Toon que mostra ter sido atacado. A Shelly, porque seu corpo também está partido. Ela parece não ter controle de nada, já que quando ela anda, os seus braços estão completamente moles. Provavelmente quem tem atacado a Shelly, seja o Dundee, ou a Vi, porque ela tem um ataque que parece despedaçar o Toon. Mas continuando, quando a Shelly precisava de ajuda, ninguém estava lá para ajudar, já que de todos os Mayans, ela é a menos popular das crianças, que parecem até esquecer o nome dela. Isso acabou a enfurecendo, fazendo o icor controlar a mente dela por completo. O Sprout deve ter sido atacado. Provavelmente esteja sem o seu braço, já que ele é completamente feito de icor. Ele usa esse braço para criar aqueles tentáculos de icor. Provavelmente o único que tenha sobrado nessa história seria o Peble ou Astro, que provavelmente tenha se acidentado enquanto fugia dos Mayans, ou do Dundee. Então a situação acabou saindo do controle. Os Mayans começaram a atacar as pessoas e os Toons. Isso acabou se tornando um verdadeiro caos.
El Dandy acabou conseguindo voltar ao normal. Vendo aquele caos acontecer, ele conseguiu escapar de lá pelo elevador, já que os outros acabaram estragando por causa das pessoas tentando escapar. Depois disso, o lugar acabou sendo fechado provavelmente pela polícia. Arthur acabou descobrindo esse experimento que Delilah fez no Dandy, fazendo ele e ela desfazerem a amizade, já que ela escondeu isso dele. Enquanto faziam buscas no centro, acabaram encontrando o causador disso tudo, que é o Icor. Então provavelmente a polícia tem extraído todo o Icor das máquinas, recolhendo tudo que podiam, já que aquela substância era altamente perigosa. Sendo assim, o centro foi fechado para sempre. Todos os Toons, El Dandy, acabaram ficando presos lá para sempre. Provavelmente Delilah usou o Pebble para atacar os Twisted Keys, fazendo um rebote no corpo dele usando Icor, mas isso acabou dando errado, já que o Icor controlou a mente dele. Ele acabou ficando descontrolado atacando os Toons. Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o like e se inscreva. Bom, é isso. Obrigado por assistir.